Alguém curtiu aqui. Vamos ver o que foi curtido. Hum, eu acho que a gente faz postagens para ser vistos, né? E as pessoas fazem suas postagens também para serem vistas. Estava pensando em desenvolver uma ideia sobre a amnésia, né? Que eu tive em sonho um insight de uma amnésia. De repente, o evento que eu estava participando fez com que eu não percebesse algo que apareceu na minha mão e que não tinha nada a ver com aquele evento. É como se fosse assim: eu deveria estar em outro lugar, mas eu estava ali. E de repente algo de outro lugar materializa na minha mão. Então está mais clara a ideia agora de que eu estava numa loja comprando roupa, vendo o preço de roupa, calçados, e de repente um copo de cerveja gelado apareceu na minha mão e eu assustei com isso. Ninguém colocou o copo na minha mão, ele apareceu ali. E daí eu saio daquele ambiente e vou procurar o ambiente daquele copo de cerveja, na esperança que alguém me reconheça e diga: você estava aqui, você veio aqui, porque eu esqueci. Essa era a primeira ideia. Agora eu acabei de escrever e postei no Facebook. Eu achei que um texto cheio de indiretas e coisas que falam de rede social. De eu estar em dois lugares ao mesmo tempo e negar estar no outro. Então eu acho que tem tudo a ver com aquela ideia desse sonho meu. Eu vou tentar ler, mas eu acho que não vai ficar claro se eu ler, é mais fácil eu explicar. Houve um evento ontem, por exemplo, um evento político, ideológico, sei lá, que sempre acontece repetidas vezes no mesmo local, onde funcionários têm a obrigação de estar lá e tem os ingênuos dos artistas que tentam defender o seu próprio peixe, né? E vão lá, então parece assim, nós estamos abrindo para escutar a ideia de vocês, mas o nós são os funcionários empregados, né? Que trabalham naquilo, que cumprem aquele protocolo, querem ir embora e estão pouco se lixando para aquilo. E os ingênuos como eu, que fui muitas vezes, e eu notava as reações das pessoas, não adiantava nada, aquilo era protocolo, burocracia, infelizmente não adiantava. Aí eu parei de ir nesses eventos, o pessoal continuou indo, e eu fiquei trabalhando o lado artístico, escrevendo os roteiros de cinema. Aí eles conseguiram aprovar lá um dinheiro, um negócio lá, os editais, tudo, muito bem. Aí eles vieram atrás de mim, porque eu não estava naquele evento, eu estava escrevendo coisas ficcionais para ser feita como cinema. E daí eles se associaram a mim, escreveram e veio o dinheiro que. Então foi uma coisa legal que os dois trabalhou, né? Mas perceba, tem duas locações, duas funções. Então nessa minha ideia agora, que eu vi fotos da reunião de lá e que eu não fui, eu fiquei olhando e daí, como dessa vez eu não estava lá, eu fiquei olhando a expressão de cada pessoa, cada coisa. Aí tinha pessoas que eu não conhecia, tem pessoas que eu conhecia que eu imaginei que não estivessem lá, outras que estavam das outras vezes que eu fui. E é tudo igual, não muda nada. Então eu escrevi assim, ó: vendo o teatro mudo das fotos. É um teatro mudo de foto. O olho ou ofereço para que comprem. Vendo o teatro mudo das fotos. Estou vendendo o teatro mudo das fotos. Ou estou vendo, né? Então, olho ou ofereço para que comprem. Vejo o teatro mudo das fotos. Agora não é vendo. Eu entro na segunda linha falando vendo. Primeira, vendo o teatro mudo das fotos. Aí dá confusão. A segunda, vejo o teatro mudo das fotos. O que um gerúndio poderia mudar nossas vidas, andar
andando. Ver, vendo. Tudo é distratividades, de distrair, para que se não se foque, que se olhe com nitidez. Foco como é olhar no teatro mudo das fotos, e de uma a uma imagino, sim, naquele dia, quem, braços, pernas cruzados, 6 fotos disparadas no tempo, na sequência do passar do tempo. Aquele que foi zombado e que não conheço, o olhar do que discordou do que falava. Congelado num frame, num postar, uma mensagem para o éter, de um instante, não os conheço. O que conheço, leio também meio risos, meio gestos, a repressão dos membros para não se expressar, enquanto outros ali me substituem fazendo o papel de palhaço. E me esforço para imaginar em que cadeira eu iria ali sentar, do lado de quem, na conversa imaginada, quando eu iria falar. E paro de pensar, vejo as reações dos que estavam lá quando se clicou a foto. Eu não estava, era outro palhaço. Me imagino vendo de fora e de dentro, no tempo. Eu me repetindo, mas essa vez eu não fui. Essa vez eu não fui. Aí eu escrevi isso daí, postei no Facebook. Não tá claro, é hermético, mas é um evento que eu ia e dessa vez não fui e vi pelas fotos, 6 fotos, fiquei contente, me imaginei lá e fiquei muito contente de não ter ido. Aí não me dei por satisfeito, continuei escrevendo. Alguém dizendo, mas você estava lá, eu me lembro, em pé, atrás da câmera de fotos. Pediram para você tirar as fotos, você não se lembra? Como que eu poderia estar lá se eu estava só? Se estava com a cabeça em meus textos diante da tela acesa, com os 8 dedos distribuídos sobre as teclas do teclado, polegar para espaçar cada frase de ideias, usando 9 dedos dos 10 das minhas mãos? Aí postei. Aí escrevi mais um pouco. Essas mesmas 6 fotos postadas de uma reunião em que eu não apareço nas fotos são as mesmas 6 fotos que comprovam onde eu estou. Um homem, já na casa dos 50 anos, em pé ao fundo da sala e que não está vendo nada na tela do celular. Não vê pessoas conversando sentadas em cadeiras vermelhas, não vê o fundo com os seus corredores formais de um prédio tombado historicamente, não vê nem sequer o enquadramento da câmera, apenas escuta sons e aponta para a direção e dispara mais uma foto. 6 fotos em momentos aleatórios consecutivos, 6 nadas mudos e que sugerem, pela mímica, uma encenação igual a outras tantas, realizadas também ali, mas em que tentei participar e me sentar numa daquelas cadeiras. Aí postei. Aí escrevi mais um pouco. Já disse, se eu não estava e eu não era esse em pé, seria necessário dizer quem eu era e onde eu estava. Pois vou dizer, eu era e estava no dia seguinte, após uma tempestade, com chuva de pedras, às 3 da tarde, olhando para o mural do Facebook, vendo as fotos do evento em que não fui, realizado no dia anterior. Eu era aquele, não o outro que clicou as fotos no evento. Eu estava já no dia seguinte, já sem lembranças, surpreso, e estudando as expressões das pessoas que estavam lá e tentando deduzir coisas e mais coisas, feliz de não ter ido no evento. Aí terminei isso aí. Como voltando, alguém já leu alguma coisa e curtiu. Aí eu fico pensando, será que essas palavras herméticas se traduzem?
Será que as pessoas entendem esse texto tão atravancado? Porque é bem atravancado, eu estou explicando ele. As pessoas olham nas redes sociais e vê, está falando de quem? Ele está maluco? É um texto artístico? Não. Está falando... As pessoas querem entender. Então a gente não se faz compreender, mas as pessoas querem entender. Existe um esforço, uma energia de tentar entender. Mas que desiste muito rápido, é claro. Aí o que a gente acaba fazendo? A gente provoca, a gente cutuca, escreve alguma coisa. Aí a pessoa fica, não, será que vai falar de mim? Não sei. As pessoas veem que o escritor está escrevendo. Ou que a pessoa está perturbada e está com uma compulsão, está dando indiretas. É que eu falei, eu vi uma amiga antiga, tadinha, ela publicou um monte de coisa aqui no Facebook e provavelmente ela deve estar numa nova relação. Eu conheço muito bem ela, eu sei muito bem como é que ela é numa relação. Ela está tentando e eu sei o que faz ela não querer continuar a relação. E o que talvez faça ela querer tentar, mas sempre ela chega no mesmo ponto. Então eu vejo as postagens assim, de que ela tá muito brava e, tipo, terminou. Tudo pelas indiretas. A gente vê o que ela publica lá, aquelas coisas que acha, as fotos com as mensagens. E todo mundo percebe, fala, ela tá sofrendo por amor. Não, ela deu um fora no cara. Ela tá vivendo isso. É claro, nas redes sociais a gente vê, não é só pelas fotos, a gente vê o que a pessoa tá vivendo, tá compartilhando. Se ela fica tempo sem postar, depois o que ela posta, qual é a compulsão. Então, se eu estou escrevendo muito, posso, escrevo muito, posso. As pessoas têm uma leitura sobre isso. Aí, algumas pessoas que aguentam ler, leem um pouco, tentam entender um pouco. Então, quando eu falo cadeiras vermelhas, eu falo de um prédio tombado historicamente, um evento no dia anterior. Estou dando todas as pistas para os amigos próximos que foram ao evento. Ridículo, né? Mas eu criei uma ficção aí. É estar lá e não estar, por isso a amnésia. Então, se no sonho lá apareceu um elemento de um outro lugar, mas era em tempo real, e eu apaguei como eu saí, eu vim, de repente eu estava naquele evento lá no bar e ao mesmo tempo estava na compra. Quem estaria comigo na compra? Por que eu não queria estar lá naquele lugar? Entende? Eu acho que esse movimento de duas cenas, onde eu peguei, construí uma cena só e pus um elemento da outra. Aí uma investigação para outra cena. Aí as duas cenas acontecendo e clareando. Aí a gente entende o porquê que a pessoa esqueceu. Ela não queria estar lá. Então, nesse exercício que eu fiz do dia seguinte, são 2 dias aí. A pessoa que está em um evento burocrático e não está lá. E de repente ela se descobre que ela não estava, que ela faltou no dia seguinte. E ela fica muito contente. Aí comenta com outra pessoa fala, mas você estava lá. Falou, mas eu não lembro. Como que eu estava lá? Eu não estava. Essas fotos mostram que eu não estava, porque eu não estava. Eu estava numa reunião, mas não era essa reunião. Eu estava no dia seguinte, sozinho, porque atrás da foto também está sozinho. Então eu não achei essa relação das duas locações, no caso o tempo, passagem de tempo diferente também, porque a outra passou pouco tempo, ele estava, ou ele podia estar num lugar ao invés do outro, e ao mesmo tempo ele estava naquele lugar. Eu vou ter que pensar mais, que eu falei da dramaturgia do objeto, agora a ideia de esquecer e depois lembrar e ao mesmo tempo provar que não estava lá e estava no outro dia. E daí talvez tivesse que ter uma atitude, sabe aquele arco dramático, tipo, o personagem começa de um jeito e termina do outro.
Então talvez essa sequência de cenas, porque são cenas, a locação vai mudar, essa investigação, essa conversa com outra pessoa, e qual a atitude que ele vai tomar. E daí de libertação, de não ir da próxima vez, entende? De realmente não ir. Então o tema é a amnésia, a consecutividade da passagem do tempo. E sempre assim, sempre é o que a gente vê na vida e a gente pensa assim, puxa, se eu não tivesse feito. Uma coisa que eu vejo assim, eu tive no exército com 18 anos, muitas vezes tinha vontade de largar aquilo lá e vir embora para casa aqui para Botucatu, pegar um ônibus, vir embora, largar tudo. Mas não podia, senão vinham buscar em casa, porque era dado como desertor. Era obrigado a ficar 1 ano, 6 meses, não, 1 ano, 1 mês, 1 semana e 4 dias, foi o que eu estive lá. E todo mês eu vinha para cá mas perceba, depois passou muito tempo eu pensei assim, nossa, como era capaz, eu devia ter tido coragem de ter falado, eu não quero mais, pode me expulsar. Ah, tinha isso também. A pessoa podia ser expulsa e não teria a reservista. Iria prejudicar muito a vida da pessoa não ter o reservista. Por isso o serviço militar obrigatório dificulta nesse sentido. Ou a pessoa é dispensada ou ela serve. Se ela não servir, começar a criar problema, ela é expulsa. Sendo expulsa, ela não recebe o certificado de reservista, né, militar. Então eu fantasiei uma época assim, puxa, sabe aquela vontade se eu fosse eu, ia meter o pé em tudo, eu falar, se dane, pode expulsar, fazer o que for, sabe? Que gosto a gente ia ter, a Clarice Lispector no Se Eu Fosse Eu, que gosto que eu ia ter de chegar e esfregar na fala, que se dane, eu vou fazer isso, a vida é minha, eu não quero isso, e acabou. Só de vivenciar essa situação, move alguma coisa na gente mesmo, é um negócio muito louco. Então essa coisa da amnésia, de estar, mas não estar, estar em outro lugar, e brincar de fazer os dois lugares, e fazer uma investigação e achar isso, depois fazer uma atitude da pessoa chutar o pau da barraca. Talvez de uma história que passe por essa ideia literária de arte, sabe? Esse polimento nessa joia que é a encenação humana, que é a vida humana, o que a gente é submetido enquanto está vivo, a família, aos eventos, aos medos. Então, essa arte literária é de polir essa coisa, polir, fazer ficar brilhante. Não é fazer a realidade, é polir, é dar mais brilho para ela, fazer ela ficar preciosa, né? Então é isso. Ficou longo o vídeo, né? Mas está feito.